Olá, queridos, graça e paz, pastor Marcelino, professor da disciplina de História da Igreja na FATO, Faculdade Universal de Teologia Universal, ali no Vale do São Francisco, em Juazeiro, na Bahia. Vamos estar dando continuidade a essa disciplina História do Cristianismo e agora nós estaremos abordando a fase que vai do século V até o século XV, portanto aí nós teremos 1000 anos, né? 1000 anos, 10 séculos de história do cristianismo, de grandes desafios, né? Então, só recapitulando um pouquinho o que nós já estudamos até agora, né? Nós tratamos da Igreja Apostólica, a igreja que vai ali de 33 até 100, né? Período dos apóstolos de Cristo, já entrando também nesse período os pais apostólicos, os primeiros discípulos do Senhor Jesus. Depois iniciamos a igreja perseguida. Quando a gente fala de igreja perseguida, fala de uma igreja com uma perseguição mais intensa do Império Romano, porque a igreja ainda no período apostólico, a partir de 63 mais ou menos, a igreja já começa a ser perseguida pelo Império Romano. Nós temos aí a grande perseguição do imperador Nero, depois a perseguição com Domiciano. Nesse período então da perseguição de Domiciano, nós temos o apóstolo João preso na ilha de Patmos. Nós temos aí a igreja perseguida em vários lugares do império. Porém, a partir do século II isso vai se intensificando cada vez mais e vai até o 300 e século IV até 313, quando Constantino assina o Edito de Milão, pondo um fim às perseguições ao cristianismo, de certa forma dando liberdade de culto, de adoração aos cristãos no grande Império Romano. Mas quando a gente passa então do período apostólico 100 para o início do século II, nós temos pais da igreja, chamados pais apostólicos, que começam seu ministério ainda no período apostólico, e depois eles ainda adentram até metade do século II, né? E a partir então da metade do século II começam a surgir outros pais da igreja que vão se destacar por uma apologia ao cristianismo, né, por uma defesa da fé, e vão fazer uso, portanto, da própria filosofia para, com isso, eles poderem enfrentar os grandes desafios e a sua nova realidade de proclamar o Evangelho de Cristo no império tão eclético, tão cheio de pluralidade religiosa, como também de pensamentos filosóficos. Daí nós temos um dos apologistas que se destacam muito, que é o Justino Marte. Nós já falamos sobre ele. Depois que passa esse período, até a igreja vai se intensificando, a igreja vai sendo martirizada, nós chegamos então à fase da igreja imperial, né? A igreja que agora está sob a tutela do Estado, né? Sob a tutela do grande imperador Constantino, como assim dizia Eusébio de Cesareia a respeito dos decretos dele em favor do cristianismo. Porém, já aí no século V, 400 e alguma coisa, 400 e um pouquinho, a gente vai ver mais exatamente, né, 460, por aí, o Império Romano começa a sofrer abalos, o Império Romano começa a sentir o peso dos inimigos, né, dos chamados bárbaros que estão em volta das suas grandes muralhas e que constantemente tentam de alguma forma adentrar e conquistar. Mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá certo? Daqui a pouquinho a gente retoma já com um estudo mais definido desta parte da história do cristianismo, tá certo? Mas antes, só para lembrar, 3 livros: A Era das Trevas, A Era dos Altos Ideais e A Era dos Sonhos Frustrados. São livros de Justo Gonzalez na História do Cristianismo Ilustrada, que nos darão apoio no estudo dessa fase da história do cristianismo. Assim como o cristianismo através dos séculos, também os 2 reinos. Ok? Deus abençoe, já já a gente volta.